Olá, lindas pérolas, muito bem-vindas a mais uma edição dos Pérolas na Madrugada. E hoje nós vamos compartilhar sobre restituição no lar. A palavra de Deus diz em Marcos 3, 1, 5: E outra vez entrou na sinagoga e estava ali um homem que tinha uma das mãos mirrada ou ressequida. E estavam observando se curaria no sábado para o acusarem. E disse ao homem que tinha a mão mirrada: Levanta-te e vem para o meio. E perguntou-lhes: É lícito no sábado fazer bem ou fazer mal? Salvar vida ou matar? E eles calaram-se. E olhando para eles em redor com indignação, condoendo-se da dureza do seu coração, disse ao homem: Estende a tua mão. E ele a estendeu, e foi-lhe restituída a sua mão sã como a outra. O contexto dessa história fala muito sobre nós, mulheres. A palavra diz que o homem tinha uma mão mirrada ou ressequida, e isso significa seco, que tornou-se seco, definhada, que perdeu as forças, abatido. Aquele homem tinha algo nele que ele precisava para viver uma vida melhor e que fazia parte dele. A mão dele estava definhada, sem força. Eu te pergunto, no decorrer da sua vida, as circunstâncias te faz perder as forças? Te torna abatida, enfraquecida, para continuar o propósito original de Deus? Você sente que a sua essência foi roubada e com o passar do tempo tem sido enfraquecido e tornando seco, sem vida e sem sentido, e passa a viver a vida no automático? O que o Senhor quer falar para nós hoje é que Ele quer restituir aquilo que nos foi roubado, restituir aquilo que perdeu as forças, restituir aquilo que está seco, sem vida. O que está sem vida em você? E uma das coisas que eu posso comentar aqui é falar da mulher dentro do lar. Hoje, falar de estar no lar é sinônimo de fraqueza, desprezo, que não tem reconhecimento, que o marido não ajuda, as crianças só faz bagunça, mulher se tornou uma escrava. Mas por que se tornou enfraquecido? Ou quando se tornou fraco? O fato de sermos criadas e foi ideia de Deus termos um lar para cuidar. A palavra de Deus diz que aqui nesse texto onde você ouviu eu lendo, diz que tinha pessoas observando Jesus. Mas o observar não era para ver a bênção, não era para ver o milagre, mas a Bíblia fala que eles queriam acusar Jesus de alguma coisa. Mas o interessante é que eles queriam acusar Jesus de algo que ele estava fazendo ali, que era da essência dele, era o poder manifestando a cura. Que além da salvação que Jesus tem para nós e para aquelas pessoas na época, ele manifestava a cura, o poder, palavras edificadoras. Mas ali havia homens que queriam acusar Jesus. E é isso que tem acontecido nos dias de hoje. As pessoas têm acusado as mulheres. E o que a acusação traz dentro de uma pessoa? Traz tristeza, incapacidade, inferioridade, autoimagem negativa. Muitas mulheres não têm mais prazer ou não gostam de estar no seu lar por causa dessas
desses sentimentos que está dentro dela. Ou seja, a torna sem vida para edificar o seu lar. Se torna enfraquecida e perde o original de Deus e passa a ser observada, julgada e acusada e simplesmente buscar a perfeição. Mas hoje nós precisamos ter a decisão de não sermos contaminadas com o lixo e os padrões desse mundo. Mas agora vamos pegar o modelo de Jesus. Nesse contexto, ele estava sendo observado por pessoas que intencionalmente queriam acusá-lo. Mas Jesus, entendendo o original, entendendo o que ele veio fazer aqui nessa terra, ele ignorou. E a Bíblia fala que ele disse para o homem: levanta-te e vem para o meio. Uau! Olha que interessante. Jesus percebeu que o ambiente não estava favorável para ele em relação a algumas pessoas. Mas aí ele se torna um influenciador intencional. Ele pede para que aquele homem que estava com a mão ressequida, ou seja, que estava sem forças, vir para o meio e ser o centro da atenção de todos que estavam ali. Imagine você se sentindo sem força, incapacitada, inferiorizada, autoimagem negativa, e uma pessoa vai e te chama para ficar no meio e todos ficar olhando para você. Como que você se sentiria? Qual seria a sua reação? Você iria até o meio de uma multidão? Então, aquele homem foi e obedeceu. Ele foi para o meio. E aí Jesus, ele aproveita a oportunidade, isso é muito lindo. E cabe a nós, e nas circunstâncias da nossa vida, aproveitar as oportunidades, mesmo que o ambiente não está favorável. Mesmo que as pessoas ao redor estão tentando te acusar. E ele diz, é lícito no sábado fazer o bem ou o mal? Salvar vida ou matar? E as pessoas que estavam ali ficaram caladas. Mas a Bíblia continua dizendo, e o homem estava lá. Imagine você no meio de uma multidão, esperando ver o que ia acontecer. E Jesus ali fazendo perguntas. E Jesus ali mostrando que tinha valor, que era a vida, que era o propósito. Mas aí a palavra continua dizendo que Jesus, ele sentiu que aqueles homens estavam com o coração duro. Então veio uma indignação no seu coração. No original da palavra, significa indignação, raiva, disposição natural, agitação na alma. Então Jesus, ele começou a sentir raiva daquela situação, porque ele sabia que estava fazendo o que era o melhor para aquele homem. Você já se sentiu assim? Você sabe que está fazendo o melhor para sua casa. Você sabe que está fazendo o melhor para o seu marido, para os seus filhos. Mas a circunstância ao redor te faz sentir raiva, indignada? Jesus sentiu. Mas olha o ensinamento que logo em seguida a Bíblia fala. Além dele sentir indignado, a Bíblia fala condoendo-se. Condoendo-se no original significa entristecido profundamente da dureza do coração. Mas Jesus é muito lindo e ele nos ensina a ter misericórdia. Ele, ao mesmo tempo que sentiu raiva, ele sentiu tristeza por causa do coração daquelas pessoas que tinham a intenção de o acusar. Vão existir pessoas que não vai mudar por causa do seu entendimento e do seu propósito original.
e até mesmo corporativo, aquele que você vai ajudar mais pessoas. Tem pessoas que não vão entender as suas decisões, mas o que você precisa fazer? Ter um coração que empático com a outra pessoa. Então o princípio é: vai vir um sentimento de raiva, mas cale-se. Tenha compaixão daqueles que têm um coração endurecido e que não entende certos posicionamentos que você precisa tomar em relação ao seu lar, em relação ao seu casamento, em relação aos seus filhos, em relação aos aspectos da sua vida. Mas agora, seguindo aqui, depois o Senhor Jesus se vira para aquele homem que estava ali no meio, exposto para todos, com a mão ressequida, sem forças. Então imagine, o Senhor te chama para o meio, mas para te dar força e não para te passar vergonha. E Ele diz: estende a tua mão. Para acessar o que foi abatido, vai precisar de alguma ação. O homem já estava no meio, ele já estava exposto, mas ele precisava de mais uma ação: estender a Jesus aquilo que estava seco, mostrar a Jesus aquilo que precisava ser curado. Então hoje o Senhor te chama para ir para o meio e mostrar para Ele o que está abatido, o que está sem força. E a Bíblia fala que com essa ação desse homem, ele estendeu a sua mão. A Bíblia fala que foi-lhe restituído a sua mão sã como a outra. Sabe o que é isso? Fez de volta. Ele fez o milagre. Ele restituiu do formato original para cumprir o propósito. Então, o Senhor quer te restituir, mulher, para o propósito original. E de fato é um milagre que Deus quer fazer em nossas vidas, mas nós precisamos nos posicionar, ir para o meio e estender aquilo que precisa de vida. Então, o que você necessita hoje? O que você tem que estar ressecado, sem vida, sem forma, vazio? Hoje o Senhor Jesus te chama para estender para Ele. E assim vai haver a restituição. Eu vou orar por vocês. Senhor Jesus, eu oro para que nós tenhamos entendimento claro do poder do Senhor nas nossas vidas. Quero declarar que aquilo que está morto, aquilo que foi apagado, aquilo que perdeu as forças, que está definhado, abatido em nossos corações, que o Senhor restitua, torne a vida. Eu oro para que o Espírito do Senhor inunde o coração daquelas que estão ouvindo, e que a presença do Senhor inunda o ambiente aonde elas estiverem, e que a cura, o amor, o favor, a manifestação da tua presença restitua aquilo que foi roubado, aquilo que foi tirado. Em nome de Jesus.